Eu vou ler uma vez sozinhos, depois nós leremos todos a uma só voz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Vamos ler numa só voz agora, bem fortes. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Senhor Deus, somos muito gratos ao Senhor, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, também na nossa nação. Agradecemos, Senhor, por esse grupo que o Senhor tem levantado para orar, e agradecemos por cada pessoa da nossa igreja, cada criança, cada junior, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Nós rendemos graça ao Senhor, e tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, ainda há de fazer, mas especialmente nessa noite, nós agradecemos por tão grande amor, tão grande libertação, conforme o texto que lemos. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, quando éramos crianças, havia uma série muito famosa, muito interessante, eu pelo menos gostava, né, que enchia os nossos olhos, chamava Jornada nas Estrelas. Alguém lembra dessa série? Quem levantou a mão nasceu perto de 1966. Essa série foi criada em 1966. A versão atual, que não colou, né, inclusive parou no meio do caminho, chama Star Trek. Né? Agora você lembrou. Quem mandou nascer depois do ano 2000? Jornada nas Estrelas, irmãos, quem não é daquela época, quem não nasceu em 1966, essa série fez sucesso mais de 20 anos, né? Quem não nasceu nessa época, aumenta um pouquinho, Mário. Quem não nasceu nessa época, eu vou explicar aqui numa linha o que era essa série. Essa série, feita em 1966, falava do futuro da humanidade, que havia acontecido um grande avanço tecnológico no ano 2300. Ou seja, ainda daqui a 280 anos para frente ainda, né? 2300. Então a série foi feita em 1966 e falava de um tempo futuro, o ano 2300, com um grande avanço tecnológico. As pessoas iriam usar telefone sem fio, as pessoas iam voar na atmosfera e alcançar as estrelas, né? E uma coisa aí que eu quero chegar nesse ponto aí, as pessoas iam conseguir, através de aparelhos, se teletransportar de um local para outro, de uma cidade para outra, de um mundo para outro mundo. Nos anos mais atuais, a Marvel explorou muito essa ideia de vários mundos, né, nesse sentido aí. Então essa série falava sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. O mundo paralelo. O mundo paralelo, né? Este é o nosso tema. Olha aí em João 17, versículo 11, nosso Senhor Jesus Cristo já comentava sobre isso, este mundo paralelo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. João 17, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então Jesus está falando de dois mundos aí, o nosso mundo e o mundo dele. Olha mais, o versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Existem dois mundos: o nosso mundo e um outro mundo, o mundo de Jesus, que nós também chamamos de reino de Deus, ou no nosso texto, o reino do Filho amado. Irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, no ano 60 depois de Cristo,
Paulo tinha um propósito, um princípio. Os colossenses, eles eram muito dados a rituais, fantasias, culto aos anjos, cerimonialismo, religiosidade, ritualismo. E aí Paulo escreveu essa carta com um objetivo: afastar os colossenses daqueles rituais deste mundo que eles estavam acostumados e aproximá-los do reino de Deus. Tirar eles daquele mundinho deles e levá-los a viver num outro mundo espiritual, também chamado reino de Deus. Olha o nosso texto, volta lá no nosso texto, Colossenses 1, olha o versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo esse contraste. Ele nos libertou de quê? Império das trevas, é sinônimo desse mundo. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, também chamado do Filho amado. Dois mundos tem nesse versículo: o nosso mundo e o mundo de Jesus. O mundo físico que nós vemos e o mundo espiritual que envolve o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus envolve o mundo físico e tudo mais. Tá certo? Então hoje nós vamos meditar, entender, se Deus quiser, pela fé, sobre esses dois mundos: o nosso mundo e o mundo paralelo. Vamos lá? Então o primeiro ponto nosso aí, como não poderia deixar de ser, nós vamos estudar sobre o mundo atual, o nosso mundo, o mundo físico, este mundo que nós vivemos. Versículo 13, a parte A: Ele nos libertou do império das trevas. Essa palavrinha nos, que seria nós, né? Nos refere-se às pessoas que receberam Jesus ali da cidade de Colossos. Então está falando assim: aqueles que receberam Jesus como Salvador, como Senhor, foram libertados de onde? Do império das trevas. Essa palavra aí, império das trevas, refere-se ao nosso mundo, ok? Ao nosso mundo. Ele tem vários sinônimos nas escrituras sagradas. Volta aí umas 2 ou 3 páginas. Efésios, olha aí como chama também império das trevas em Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então ele está falando de novo do mundo aqui de baixo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É este mundo aqui. Olha o capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, referido ao nosso mundo, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha mais, olha Gálatas, volta mais um pouquinho, Gálatas 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Então eu estou mostrando para vocês que o império das trevas é o nosso mundo, e é um mundo sob o poder do diabo e seus anjos ou demônios, né? É o mundo que nós vivemos. Gálatas 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quem gosta de português, repare sempre, ao invés de falar desse com 2 S, está deste com um T, significa este, próximo de nós, o qual nós estamos inseridos. Está falando do nosso mundo, do nosso dia a dia, deste mundo perverso. Olha 2 Coríntios 4, 4, volta mais umas 2 ou 3 ou 4 páginas aí. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus
deste século. Século aí, a palavra poderia ter sido traduzida também como mundo. O Deus deste mundo. Repara que Deus está com letra minúscula. Ok? Na minha Bíblia está, e eu creio que todas as Bíblias também têm que estar. Que não se refere ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Refere ao diabo. Então, irmãos, onde nós queremos chegar? Existem dois mundos. O nosso mundo, também chamado de mundo perverso, império das trevas, que Adão e Eva entregaram a Satanás, o qual é o Deus desse século, o dono deste mundo, que domina toda pessoa que não está debaixo do domínio de Jesus, automaticamente está debaixo do domínio de Satanás e seus demônios ou anjos. Então, este império das trevas refere-se ao nosso mundo. As Escrituras Sagradas chamam o nosso mundo de império das trevas, onde o diabo reina com seus anjos, dominando sobre tudo e sobre todos. Quem não tem Jesus, ok? Daqui a pouco, olha, o próprio versículo fala assim: Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou deste mundo. Essa palavra aí, ó, libertou, é a mesma palavra usada várias vezes quando Deus faz uma libertação do seu povo. Lembra quando eles saíram do Egito? 430 anos de escravidão no Egito. Aí fala assim: Deus libertou o seu povo do Egito. É a mesma ideia. 430 anos de escravidão, Deus foi lá com mão poderosa, libertou. Quando eles saíram da Babilônia, 70 anos de escravidão, servindo ao rei da Babilônia, aí diz que Deus foi lá e libertou o seu povo. Então essa mesma ideia agora, falando, Ele nos libertou, a mim e a você, do império das trevas, deste mundo tenebroso, deste mundo perverso, deste mundo que nós vivemos. Jesus foi lá e nos libertou do império das trevas e aí nos transportou para um outro mundo. Daqui a pouco eu vou falar mais. Irmãos, presta atenção aqui, olha para mim, presta atenção. Existe um mundo tenebroso no qual nós estamos inseridos, o império do mal, em ação neste mundo, deste mundo. Nós não podemos ser inocentes nessas coisas, irmãos. Nós vivemos num mundo tenebroso, perverso, sistema de valores corrompidos, dominado pelo diabo e seus demônios. Nós não estamos neste mundo de férias, irmãos. Nós não estamos aqui para passar tempo. Nós não estamos aqui para perder tempo. Olha mais, né? Este mundo totalmente corrompido, governado pelo reino das trevas, Satanás, que não tem amor, não tem misericórdia, que está em plena rebelião contra Deus. Só que ele não pode alcançar Deus, ele não tem poder para atingir Deus, então ele quer avacalhar com o mundo de Deus. Lembra o que Jesus falou lá em João 10:10? Ele veio para quê? Para trazer paz, amor, comunhão, alegria? Não. Para que o diabo veio? Para matar, roubar, destruir. O diabo só tem esse propósito nesses seus milhares de anos de existência. E ele tomou, usurpou esse mundo, não de Deus, de Adão. Deus criou Adão, colocou ele para administrar esse mundo. Adão entregou de mão beijada a Satanás, o qual é o Deus, o juiz, o dominador deste mundo. Irmãos, mas os cristãos são resgatados, libertados deste mundo. Amém? Nós não estamos mais sujeitos a este mundo, a influência desse mundo.
o poder deste mundo. Nós somos tirados deste mundo e transportados para o reino do Filho amado, o reino de Deus, onde Jesus reina soberano absoluto, o qual também envolve este mundo. Este mundo é um grão de areia dentro do reino de Deus. Satanás governa esse mundo, mas até para agir nesse mundo ele tem que pedir autorização a Jesus Cristo, porque este mundo está dentro do reino de Deus. Entende, irmãos? Imagina assim, irmãos, como se este mundo fosse, vou pegar aqui um exemplo. Imagina essa uva aqui, uma uva. Imagina que uma uva fosse este mundo, o nosso mundo. Imagina que todo esse salão é o reino de Deus. O nosso mundo é bem menos do que uma uva dentro desse salão. Agora imagina, Satanás governa o equivalente a essa uva, mas mesmo o governo dele não é total e absoluto. Ele está dentro do reino de Deus e Jesus governa. Ok? Então, irmãos, o ser humano por si próprio não tem força, nem poder, nem capacidade para se libertar deste mundo. Nós precisamos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Amém? Deus é o único com poder suficiente para nos libertar desse império das trevas, deste mundo tenebroso, deste mundo perverso. E é isso que está falando o nosso texto. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força do homem, mas pela força de Deus. O poder de Jesus é quebrado. Nós somos salvos, somos libertados. Então, quando você olha aí, ó, Ele nos libertou. O verbo está aí, ó, no passado, indicando uma ação plena, completa, consumada. Presta atenção para a gente fechar esse ponto onde eu quero chegar. Este mundo foi entregue nas mãos do diabo. O diabo governa desse mundo. Mas quem tem Jesus, ele foi alcançado e libertado deste mundo, de uma forma plena, completa e absoluta. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Qual mundo nós pertencemos? É a continuação do versículo, ok? E é o segundo ponto nosso. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o nosso segundo ponto, irmãos. O mundo paralelo. Existe um mundo maior, melhor, onde Jesus reina, a qual nós pertencemos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Este mundo não é uma colônia de férias. Este mundo é um local de rebelião contra Deus, do qual o diabo reina nesse mundo tenebroso, movimentando as suas ações em plena rebelião contra Deus, e o propósito dele é matar, roubar e destruir tudo que tem nesse mundo. Ele usa qualquer tipo de pessoa, ele usa qualquer coisa que tiver na mão dele, mas nós fomos libertados. Olha como fala o texto. Ele nos libertou do império das trevas, desse mundo tenebroso, perverso e rebelião, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o mundo paralelo, o reino de Deus, onde Jesus reina pleno, supremo e absoluto. O reino de Deus, irmãos, é muito maior do que isso aqui. Este mundo está dentro, inserido dentro do reino de Deus. Até o diabo tem que pedir permissão para agir nesse mundo. E nós fomos tirados deste mundo e transportados para o reino do Filho amado, o reino de Deus. Eu e você, os cristãos. Olha para você ver. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2. Colossenses 1, 2. Para quem ele está falando? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Você já recebeu Jesus?
Então você foi libertado e transportado para o reino de Deus. Olha o versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Você tem fé em Jesus, confia em Jesus, entregou a vida para Jesus, então é para você. Cada pessoa que recebe Jesus, ele é retirado desse mundo e transportado para um outro mundo, muito maior, muito melhor, muito superior do que esse mundo aqui. Irmãos, esse mundo aqui é um grão de areia no reino de Deus, é uma gota d'água no oceano do reino de Deus. Às vezes nós queremos ficar aqui nesse mundo para sempre, mas nós não pertencemos a esse mundo. Às vezes nós ficamos muito folgados, acomodados, descansados, relaxados. Tem um mundo maior e melhor esperando por nós. Amém? Do qual já existe, já é real, e tem muita gente experimentando esse mundo. Tem muita gente vivendo nesse mundo maior e melhor, chamado Reino de Deus. Mas às vezes nós estamos tão focados, tão concentrados, tão apegados no nosso mundinho, que nós não conseguimos abrir a mente para o Reino de Deus. Irmãos, existe algo maior e melhor esperando por nós, eu e você. Se você já aceitou Jesus, já recebeu Jesus, é para nós. Olha essa palavra aí, irmãos, transportou. Eu fui pesquisar sobre essa palavra para ver se a minha ideia estava correta, e dos comentaristas também. A palavra é metisteme. Aí eu fui lá procurar o que significa essa palavra metisteme, né? Fui pesquisar lá no dicionário. Aí significa remover de um lugar para outro lugar, transferir. Ele nos libertou do império das trevas, esse mundo que foi entregue ao domínio de Satanás por Adão, e que Jesus resgatou, ok? Na cruz, e nos transportou. Ele nos tirou e nos transportou. Entende? Faz sentido? Então, imagina que essa mesa aqui, onde está o seminarista Mário, seja uma mesa gigantesca e infinita. Imagina que essa outra mesa aqui, infinitamente menor, é o nosso mundo. Ele nos tirou desse mundo. Imagina que aqui estamos nós. Ele nos tirou deste mundo e nos levou para este outro mundo, muito maior, muito melhor, muito superior. Preocupa não, que ao vivo é assim mesmo. Muito melhor, irmãos. Entende, irmãos? Você está aqui, mas você não pertence aqui. Você pertence a esse mundo. Entende? Às vezes a gente quer ficar neste mundo para sempre. A gente age como se a gente fosse viver aqui para sempre. A gente quer o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular, o melhor emprego, o melhor salário, a melhor vida, como se este mundo fosse tudo. Não é. Irmãos, este mundo comparado com o reino de Deus é uma gota d'água no oceano, muito maior. O reverendo Hernandes, no seu livro, ele comenta sobre esse outro mundo, né? Esse reino do Filho do seu amor. Algumas traduções colocam reino do Filho amado. A referência lá quando Jesus é batizado, que Deus falou: este é meu Filho amado. Então esse reino de Deus foi entregue a Jesus. Jesus reina, vive e governa, que é o nosso mundo, o mundo paralelo. O reverendo Hernandes, no seu livro, ele comenta e fala assim: foi um traslado, uma transferência, né? Foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus, onde o maligno não toca e Jesus reina eternamente. Amém? Irmãos, às vezes nós queremos viver nesse mundo, mas esse mundo não tem nada para nós. Nós queremos fazer da nossa casa uma morada eterna aqui.
Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. Este mundo não tem nada para nós, né? Nós fomos não apenas libertados do império das trevas, mas além de libertados, nós fomos transportados. Lembra do povo de Deus quando saiu do Egito? Deus destruiu o faraó, os seus exércitos. E eles poderiam ficar. Só que Deus disse: eu tenho um outro mundo para vocês, uma terra prometida, onde mana leite e mel. Aí Deus tira eles do Egito, eles passam o deserto e leva eles para a terra prometida. Transportou, libertou. Irmãos, às vezes nós estamos querendo viver no Egito, saudade do Egito, as comidas do Egito, a vida do Egito, mas nós temos uma terra prometida esperando por nós. Nós olhamos muito para o Egito, para este mundo que Deus nos libertou, nos transportou. Nós ficamos o tempo todo voltando para o Egito, e por isso que às vezes nós somos tão frustrados, ansiosos, angustiados, depressivos. A nossa geração é a geração das doenças psicossomáticas. O que é isso? Cérebro descontrolado e o corpo afetado. Deus nos libertou, Deus nos transportou, mas nós queremos voltar para lá. Nós não somos de lá, mas nós queremos o tempo todo voltar para o Egito. A nossa mente pira, o nosso corpo fica descontrolado. Romanos 1 fala sobre isso. E Deus nos entrega. Você quer viver no Egito? Vai viver no Egito, mas você não é do Egito. A gente fica perdidinho. Irmãos, no império das trevas, nós servíamos ao Deus desse século, Satanás, um príncipe sem amor, sem misericórdia. O que é que nós colhemos de bom naquele tempo? Nada. Só as coisas das quais temos que nos envergonhar. Mas agora vivemos no reino do amor, da paz, da luz, da comunhão, da vida eterna. E é o último ponto que nós vamos falar agora. Olha Colossenses 2 aí, ó, passa a página aí, versículo 20. Colossenses 2, 20. A carta de Paulo aos Colossenses vai trabalhar muito essa ideia. Você foi tirado, libertado e transportado. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Aí vai fazer uma lista aí. Paulo está aqui falando: olha, mas você já morreu para este mundo, junto com Cristo. Por que você quer viver nesse mundo? Você não pertence a esse mundo. Por que vocês querem voltar para esse mundo? Aí Paulo fala uma lista de coisas aqui para eles, referindo ao nosso mundo. Olha, Jesus já veio, já te libertou, já te transportou. É uma grande incoerência você querer voltar para esse mundo. O que você colheu de bom nesse mundo? Nada. Então por que você quer voltar para esse mundo? Parece que Paulo quase entrou em parafuso tentando entender os colossenses. Irmãos, os colossenses, eles tinham muitas práticas, rituais, fantasias, culto aos anjos, cerimonialismo, viviam naquela vida até o dia que eles converteram. Vieram para a igreja. Aí os falsos mestres entraram na igreja e ficavam incentivando eles a voltar às antigas práticas. Aí Paulo fala assim: olha, mas Jesus já te libertou, já te transportou. A igreja é um símbolo do reino de Deus, é a agência do reino de Deus. Por que você quer voltar para esse mundo? Último ponto, olha as características do novo mundo, o mundo paralelo. Então, o nosso mundo é um mundo chamado de tenebroso, perverso, império das trevas. Existe um mundo paralelo, chamado de reino do Filho do seu amor, reino do Filho amado, reino de Deus,
Ok? Olha aí, versículo 14, Colossenses 1,14. Então no 13 ele fala, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí fala como é a essência desse novo reino, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só isso, irmão, já é motivo para a gente ficar super satisfeito no novo mundo. Redimidos, libertados, transformados. Olha só, ele fala assim, no qual, está referido ao novo mundo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o mundo paralelo, o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Neste mundo, ele fala, no qual, referindo a este novo mundo, o mundo paralelo, no qual Deus reina, Jesus reina, o Espírito Santo. Neste novo mundo nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção significa o quê? Significa que foi libertado. Antes nós éramos escravos do pecado, prisioneiros da carne e do mundo de diabo. Redenção, libertação, é a mesma ideia. Quando tinha um escravo lá no mundo antigo, aí alguém vinha e comprava aquele escravo e libertava aquele escravo. Então está falando sobre isso aí, que nós fomos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo. Irmãos, o preço foi tão alto que é suficiente para libertar o mundo inteiro. Olha 1 Pedro, versículo 1. Abra sua Bíblia para você ver. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Olha que lindo, irmãos, esse texto. Então está falando da redenção. Nós fomos redimidos, libertados, mas custou um preço. Alguém pagou um preço, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, versículo 18, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, a salvação é de graça, como o presbítero Ismael gosta de pregar, mas custou um alto preço para Jesus. O sangue de Cristo é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço. E aí, voltando lá em Colossenses 1, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão significa perdão, perdão dos pecados. Lembra Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você já recebeu Jesus? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então, nós fomos salvos, libertados, redimidos, remidos no sangue de Cristo. Irmãos, presta atenção onde eu estou querendo chegar com isso tudo aqui. O perdão remove a barreira entre Deus e o homem pecador. Deus é santo, o homem é pecador. Jesus pagou a dívida com o próprio sangue, já não tem mais barreira entre nós e Deus. Ok? Tem a ver com a redenção e o perdão de pecados. A igreja é a comunidade de pessoas redimidas, libertadas, salvas, transformadas, perdoadas. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é melhor do que o outro. O que nós temos em comum? Pecadores perdoados, salvos pela graça. Outra característica: o perdão restaura a comunhão entre nós e com Deus. O perdão restaura o relacionamento entre nós e com Deus. O perdão alivia a alma da culpa e da mágoa. Tem muita gente às vezes que não consegue avançar porque o coração está cheio de culpa. Todos nós erramos, mas às vezes as pessoas se apegam a alguma culpa do passado e não conseguem avançar. O perdão de Deus lava a culpa, tira a mágoa,
né? E rasga a dívida, perdoa todos os pecados. Olha aí Colossenses 2, versículo 14. Aí, ó, pertinho, olha aí. Vamos ler juntos Colossenses 2, 14? Numa só voz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, ninguém está livre da culpa, ninguém está livre da mágoa, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Você não precisa mais viver debaixo do peso da culpa, ou da mágoa, ou do pecado. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Agora tem uma nova vida, um novo reino, uma nova história, muito maior e melhor para viver. Amém? Olha como alguns textos da Bíblia colocam. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Este é o novo reino que nós vivemos, o mundo paralelo. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre a essência do novo reino. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o novo mundo que nós somos chamados para viver, irmãos. O último texto, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo? Em Cristo nós somos salvos, libertados, perdoados, transportados para o reino de Deus, restaurados na comunhão, restaurados nos relacionamentos, aliviados da culpa, da mágoa, para viver neste novo mundo do Filho amado. E recebemos uma nova vida e um novo nome para viver neste novo mundo, este mundo paralelo, muito maior e melhor do qual aquele que nos fomos libertados, nós fomos libertados. Então, conclusão, duas aplicações. Primeiro, salvação implica numa mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Antes da salvação, nós pertencemos a este mundo, no qual o diabo é o Deus deste mundo perverso e tenebroso. Agora nós pertencemos a um novo mundo, onde Jesus reina. Jesus é o nosso dono, Ele é o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. Primeiro porque Ele nos criou, ok? Todo mundo concorda que foi criado por Jesus? Ninguém aqui é resultado de uma evolução de uma verba. Nós fomos criados, 100% criados por Jesus, ok? João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez. Então Jesus é o nosso Senhor, dono, por direito de criação. Ele nos criou. Se Jesus não tivesse nos criado, nenhum de nós viríamos a existir por conta própria. E segundo, por direito de redenção. Ele nos comprou, pagou a nossa dívida, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, pagou com o seu próprio sangue. Gente, a obra de Jesus é tão grande e tão maravilhosa que é suficiente para pagar a dívida do mundo inteiro. Infelizmente, nem todos se beneficiam dessa obra. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha dívida. O senhor não sabe a minha conta com Deus.
Não sei mesmo, né? Presbiteriano não tem dom de revelação. Mas eu sei o tamanho da obra de Jesus. Não importa o tamanho da nossa dívida com Deus. A minha dívida, a sua dívida, toda a nossa dívida, se somar toda a dívida de todos nós que estamos aqui nessa noite, isso equivale a 1 centavo do tamanho da obra de Jesus. Entende? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A obra de Jesus é tão grande, tão maravilhosa, que é suficiente para pagar a dívida do mundo inteiro. Não importa o tamanho da sua dívida. Quando você recebe Jesus, Jesus quita, Jesus paga, Jesus rasga a sua dívida. Amém? Então, primeiro ponto da conclusão é isso: uma mudança radical do domínio. Antes, quem orientava a nossa vida era a carne, o mundo e o diabo. Agora, quem orienta a nossa vida é Jesus. Ele nos comprou com seu sangue, pagou a nossa dívida. Agora nós pertencemos a Ele. Amém? E a última aqui: a salvação também implica uma mudança radical de devoção no coração. Antes nós servíamos a nós mesmos, à carne, ao mundo, ao diabo. Agora nós servimos a Jesus. Ele é o nosso dono e nós servimos para Ele. O nosso coração é dele, a nossa vida é dele, nós pertencemos a Ele. Amém? Nós não pertencemos a nós mesmos. Entende? Faz sentido? Nós vivemos para Ele. Ele é o nosso dono, o nosso coração pertence a Ele. É Ele que determina a nossa vida. Faz sentido? Antes nós éramos escravos deste mundo tenebroso, perverso, império das trevas. Nós fomos libertados, transportados para o reino do Filho amado, que Ele comprou com o sangue dele. Agora o nosso coração pertence a Ele. Antes o nosso coração era influenciado, inclinado, dominado pela carne, o mundo, o diabo, neste mundo. Agora o nosso coração é devotado a Ele. É o que Paulo fala com os Colossenses, no versículo, capítulo 2, versículo 20, ele fala da incoerência. Vocês já morreram para esse mundo, por que vocês vão viver escravizados nesse mundo? E aí ele fala mais aqui, olha: portanto, se forem ressuscitados juntamente com Cristo, versículo 1, capítulo 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, esse é o nosso desafio: mudança radical de domínio e mudança radical no coração. Agora o meu coração é de Jesus. Amém? Uma nova história, um novo tempo, um novo mundo, muito maior e muito melhor, muito superior do que esse mundo que nós vivemos até agora. Deus está nos chamando para isso, irmãos. Deus está chamando a nossa igreja para isso. Algo muito maior do que nós vivemos até agora. Amém? Vamos orar?